Empreenda Agrocast, seu podcast sobre empreendedorismo sustentável. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para começar mais um Empreenda Agro. Primeiramente, professor, boa tarde. Professor Francisco Sandro, líder do programa. E conosco aqui a nossa presença, o Wilson Amaral, consultor do Sebrae. Se apresente, por favor, Wilson. Boa tarde a todos. Eu sou o Wilson Amaral, eu sou consultor do Sebrae. Na verdade, pelo Sebrae, eu ministro um seminário chamado Empretec, que é um seminário especializado em desenvolvimento de comportamento empreendedor, né? E com isso eu me especializei em desenvolvimento de comportamentos empreendedores, né? Então hoje toda a minha área de consultoria que eu faço é nesse sentido, né? Na questão do desenvolvimento de comportamento. Wilson, explica pra gente as principais características do comportamento empreendedor. Certo. Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho para explicar a questão da origem dessas características empreendedoras, né? Essas características empreendedoras surgiu de um estudo que a Organização das Nações Unidas fez, né? No sentido de descobrir o porquê que algumas empresas davam certo e outras empresas não davam certo, sendo que foi feita uma pesquisa de empresas no mesmo segmento, numa mesma região econômica, né? E se definiu que a característica do empreendedor é que determina o sucesso do negócio. Mas como definir e como descobrir quais são essas características? Foi então aí que a ONU fez parcerias com empresários de sucesso no mundo todo, independente de sexo, independente de religião, independente de ramo de atividade, e passou um período estudando esses empreendedores, né? Após o término do estudo, eles analisaram todas as informações que colheram desses empreendedores e detectaram que, independente de onde eles estavam atuando, independente do ramo de atividade que estavam atuando, eles possuíam 10 características muito parecidas, né? Após um trabalho de filtro, chegou-se a essas 10 características, né? Nós temos aí estabelecimento de metas, planejamento, comprometimento, persistência, exigência de qualidade, eficiência, enfim, são características que hoje reconhecidas mundialmente como sendo as características do empreendedor de sucesso. Bacana. Em sua opinião, Wilson, quais as vantagens em desenvolver esse comportamento ainda durante a nossa graduação? Característica, na verdade, comportamento, falando como comportamento como um todo, ele se desenvolve com a prática, né? Inclusive, feito estudos que o adulto, principalmente na parte de graduação ou empresários, para desenvolver comportamento empreendedor, é preciso trabalhar com a prática do comportamento empreendedor, né? Isso a gente chama de princípio da andragogia, né? Que é bem diferente do ensino de criança, que é o princípio da pedagogia, que é o ensino através de modelo. Então, quanto mais contato você tiver com o comportamento empreendedor, com a prática empreendedora, a prática leva à perfeição. A prática leva a você desenvolver isso que a gente fala que acaba alterando a sua base condicionada. O que é base condicionada? São ações que você pratica muitas vezes sem perceber, né? Que já está condicionado a isso. E a prática do comportamento leva à alteração da base condicionada. E aí acaba saindo o comportamento empreendedor em qualquer ação. Quanto mais cedo você tiver o contato com o desenvolvimento do comportamento empreendedor, melhor, né? Melhor porque isso vai levar você ao sucesso. Programas como o Empreenda Agro, que está provocando nesses estudantes de graduação ainda, ou apresentando metodologias, ou provocando, não sei se um comportamento ainda, porque ele necessitaria de prática ainda. Você acha de muito grande importância para que daqui a pouco, formados já no mercado de trabalho, eles se mostrem empreendedores em potencial? Não tenha dúvida, Sandro. Eu sou um grande defensor do desenvolvimento da implantação do empreendedorismo na academia. Há algum tempo atrás, a academia era vista como a ponte para que se pudesse entrar na iniciativa privada ou no concurso público.
E se perdia o foco que dentro da academia poderia sair grandes talentos para o mundo empreendedor, né? Despertar o comportamento ou então a vontade de empreender em alunos de agro, da área de agro, né, que é esse caso, ciências agrárias, despertar isso no aluno é uma coisa assim, é louvável, porque é uma oportunidade a mais que se abre na vida desses alunos, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, muitas pessoas tem o empreendedorismo como, para que eu seja empreendedor, eu preciso ser dono de um negócio, né? Empreendedorismo não tem nada a ver com isso. O comportamento, eu posso ser um funcionário empreendedor, eu posso ser o dono de uma empresa empreendedora, eu posso ser um funcionário público empreendedor, porque eu tenho que ser empreendedor da minha própria vida também, né? Eu preciso ter metas pessoais na minha vida, eu preciso fazer planejamento, isso são comportamentos empreendedores. Despertar isso, a importância do comportamento empreendedor e de desenvolvimento do comportamento empreendedor ainda na academia, não tenha dúvida que serão profissionais muito mais preparados para enfrentar o mercado, né? No sentido de aproveitar oportunidades, no sentido de conseguir enxergar oportunidades onde os outros não enxergam. Os empreendedores de sucesso, nessa pesquisa que foi feita pela ONU, eles possuem uma visão diferente do mundo. Que é dito que as pessoas comuns numa situação enxergam problemas, círculos viciosos. Os empreendedores enxergam nessas mesmas situações oportunidade de um negócio. Porque eles têm com eles muito forte. Aonde existe um problema, existe uma oportunidade. Pois é, mas isso tem método, né? Não é assim, um belo dia eu quero ser empreendedor e eu tenho garantido para mim, muito provavelmente, sucesso lá com o meu negócio. Isso tem uma metodologia que cria maior potencialidade de sucesso. É isso. Na verdade, assim, não é uma técnica, né? Não é uma técnica, é uma prática, né? Porque é comportamental. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu exercito, mais apto eu estarei a enxergar oportunidades de mercado, por exemplo. Eu tenho ferramentas para isso também. Na verdade, assim, como isso é uma questão... Sim, tem ferramentas, mas são ferramentas muito mais ligadas à psicologia, né? Porque é desenvolvimento de comportamento, né? Mas para que eu possa desenvolver esse comportamento, não tenha dúvida que a prática é a melhor saída. Por isso que quanto mais cedo eu começar a praticar e quanto mais cedo eu despertar essa visão, esse comportamento empreendedor, melhor será, né? Por isso que é importante na academia. Por isso que é importante que isso aconteça na academia, né? Wilson, como falado no início, sobre a persistência como uma das características do comportamento empreendedor, quanto necessária para um bom empreendedor ser persistente? Certo. É uma pergunta muito interessante, porque a vida empreendedora, ela possui muitos obstáculos, né? Então, não tenha dúvida que a persistência, a gente fala assim, até que eu passo para os meus alunos, tem duas características que são uma que complementa a outra. A meta, que é o motor do empreendedor, e a persistência, que é o combustível, né? Não adianta eu ter um motor se eu não tiver combustível, e não adianta eu ter combustível se eu não tiver motor. Pelo contrário, se eu só tiver a persistência, que é esse combustível, se tiver uma faísca, pode explodir e virar uma bomba, né? O que é essa bomba? O que é essa persistência sem meta? O excesso de persistência é você trabalhar, mas eu trabalho todos os dias, eu acordo cedo, eu vou à luta. Tá, mas será o que você tem a certeza do que você quer para a sua vida? Você tem metas bem estabelecidas, ou você virou um bombeiro onde você está apagando fogo todo dia, né? A gente fala assim, até empreendedores que me procuram falam assim, pô, mas Wilson, eu mato um leão por dia. Falei, pois você tem um grande problema na sua vida, porque nós empreendedores, principalmente a gente falando assim, como eu ministro esse curso para empresários, nós donos de empresa, nós não podemos matar um leão por dia, porque nós temos que ser a pessoa que desenha a estratégia para que as pessoas briguem com o leão, né? Então, esses leões são os problemas que acontecem. Agora, se eu descer na linha de frente e ir para a parte operacional da minha empresa e um leão me mata, a empresa quebra, né? Então, assim, eu preciso ter uma visão estratégica e eu preciso, sim, ser persistente, mas para ser persistente eu preciso saber exatamente aonde eu quero chegar. Persistência sem meta, ela não funciona.
Perfeito. Isso agora, inclusive, linka com a próxima pergunta, que é qual a importância de quem está à frente de um negócio ter e desenvolver esse comportamento empreendedor nos seus funcionários e em si mesmo dia a dia. Não tenha dúvida que o empreendedor sozinho ele não faz milagre, né? Então, é de extrema importância que você consiga, e aí a gente já vem para a parte da liderança que está ligada ao empreendedorismo, né? Que tem a questão do comportamento, do convencimento, né? É de extrema importância que um empreendedor seja persuasivo. É de extrema importância que ele seja persuasivo com sua equipe no sentido de convencer a sua equipe que eles estão no caminho certo, né? Convencer a sua equipe à prática de comportamento empreendedor, como por exemplo, qualidade, atender o cliente bem, manter o seu uniforme bem alinhado, né? Isso faz a diferença. A qualidade, inclusive, é uma característica empreendedora que eu falo assim, das 10 características empreendedoras, a qualidade é a mais perceptível pelo cliente. Porque quando o cliente entra numa loja ou num estabelecimento ou vai conversar com um empresário, ele não vai saber se o empresário tem meta, ele não vai saber se o empresário tem planejamento, se o empresário é persistente, mas se ele não tiver qualidade, o cliente vai perceber rapidamente isso, né? E o empreendedor, ele tem que convencer a sua equipe disso, mas para isso é de extrema importância que ele tenha metas bem estabelecidas para a equipe, né? Para que eles saibam o porquê. Por que eles estão fazendo aquilo? Por que eles vão ter que fazer algum sacrifício, né? Então precisa ter um caminho bem definido para que os funcionários se envolvam nesse projeto. O nosso programa ele é formado por equipes de universitários que estão desenvolvendo ideias empreendedoras que provavelmente lá na frente, quem sabe, se transformem em negócio. Então, o trabalho conjunto da equipe, aí vamos trazer isso para a realidade do programa e podemos extrapolar para a vida prática, né? Você destacou aí, é muito importante, né? E esse líder sabendo costurar, inclusive, as ideias e saber escutar, no brainstorm que em algum momento vai surgir, isso é fundamental no desenvolvimento da ideia, não é isso? Não tenha dúvida, Sandro. Há uma característica muito específica quando se trabalha em grupos nesse sentido. Por quê? Quando você está à frente de uma empresa, você já carrega por si só o poder de ser o proprietário. Então, assim, não tenha dúvida que se houver um impasse na equipe, quem dá a última palavra é o dono. É uma característica diferente do que acontece em grupos de pessoas que estão no mesmo nível. Por exemplo, grupos de estudantes que formaram um grupo para fomentar uma determinada ideia para aproveitar uma oportunidade do mercado. É de extrema importância que esse grupo seja sinérgico. Em que sentido? Que problemas que existam dentro do grupo que vão surgir e é factível que existam mesmo esses problemas, que eles devem ser exauridos ao máximo para que se aproveite realmente a oportunidade, sejam resolvidos de forma muito clara, porque a liderança num trabalho como esse, eu até brinco com as pessoas que num trabalho como esse, em pessoas do mesmo nível, a liderança, ela é a mesma coisa que aquela brincadeira de escravo de Jó, sabe? Que ela vai passando de mão a mão. Então, assim, tem horas que um vai falar, olha, eu não concordo com isso por tal coisa. O outro ali vai questionar, o outro vai reclamar assim, nós estamos demorando muito. Então, cada um vai ser líder em um determinado ponto e resolver os embates de forma salutar, para que todos permaneçam envolvidos e acreditem na ideia, de extrema importância. Esse é um dos grandes desafios que existem, inclusive, em trabalhos de pessoas do mesmo nível. Porque se um não concorda, vamos dizer assim, se existe lá no grupo um que seja mais teimoso e fala, não, é a minha opinião que tem que prevalecer, ele prejudica toda a equipe porque eles estão trabalhando em mesmo nível. Então, isso é uma característica muito importante que esses alunos devem ter no sentido de saber resolver os problemas que vão surgir durante o decorrer do trabalho. Então, o líder, no final das contas, é também alguém que vai trabalhar conflitos, né? Não tenha dúvida. Conflitos vão surgir, irão surgir conflitos. Como eu disse, num trabalho desse, a liderança ela vai surgir. Cada momento vai surgir um líder dentro do grupo. Vai ter aquele líder que vai ser o apaziguador.
Quando dois estiverem debatendo muito, ele vai lá e vai colocar panos quentes para tentar contornar a situação. Vai ter um outro que vai ter uma ideia e vai explorar essa ideia ao máximo, pedindo auxílio das outras pessoas, mas é ele que está liderando naquele momento. Vai ter um outro, porque pode ter atividades que tem prazo, que vai estar cobrando o grupo com relação ao prazo. Então, em cada momento, cada um vai ser o líder dessa situação, né? Então, isso é extremamente salutar. Isso é extremamente importante para que todos realmente se sintam donos da ideia, né? Bacana. Wilson, uma dúvida com relação que surgiu. Pessoas que não têm esse comportamento empreendedor no seu dia a dia, que possam estar adquirindo com a prática, geralmente pessoas procuram técnicas de neuroprogramação. Como que essas técnicas podem influenciar no sucesso de uma equipe do mesmo nível, como a equipe do grupo, do Empreenda? Certo. Então vamos pegar a questão do empreendedor, que dizem que é empreendedor nato, né? Eu particularmente não acredito na tese do empreendedorismo nato. Todas as pessoas nascem iguais. Ocorre que, dependendo do meio ao qual ela se desenvolve, ela consegue adquirir características empreendedoras de forma mais rápida. Nós temos situações aqui no estado mesmo, no estado de Sergipe, por exemplo, que o pai é comerciante, né? O pai é comerciante, o pai tem uma loja e é comerciante, e o filho, desde os 5 aninhos, já está lá dentro da empresa, vendo o pai negociar. Ele, com 7 anos, já está no caixa lá, passando o troco, ele está tendo convívio com aquilo. Então, ele desenvolve a característica mais rápido do que outras pessoas, porque é o meio onde ele vive. Por isso é que o comportamento está ligado àquela questão da base condicionada. Ele muda a base condicionada, ele acaba fazendo aquilo como uma coisa extremamente natural para ele, né? Mas, Wilson, nunca tive. O meu caso é um caso desse. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu não tinha histórico nenhum na minha família de pessoas que tinham empresas, né? Meu pai é militar, minha mãe sempre trabalhou na iniciativa privada, meus irmãos também seguiram a carreira militar, e eu decidi por não seguir por esse lado, né? Decidi entrar para a vida empresarial. E então eu não tinha nenhum exemplo dentro de casa que eu pudesse me espelhar. Eu fui estudar e fui conviver com pessoas que são empresários para que eu pudesse absorver a questão do desenvolvimento da característica empreendedora. E isso está muito ligado à questão do PNL, está muito ligado à questão da neurolinguística, né? No entanto, que o Empretec, que é esse seminário que eu ministro para desenvolvimento das características empreendedoras, todo ele é baseado em PNL, todo ele está ligado à neurolinguística. Então, é utilizado as técnicas para que as pessoas desenvolvam e consigam desenvolver, através de jogos e vivências empresariais, consigam enxergar, na verdade, quais são os seus pontos fortes e pontos fracos em relação à prática de comportamento empreendedor. Porque os empreendedores de sucesso, eles não sabem tudo, mas eles são muito conscientes de quais são os seus pontos fracos. Então, eles trabalham no sentido de desenvolver os pontos fracos e não se omitir nesse sentido, né? E isso está muito ligado também à questão do PNL. Então, seria uma questão de intuição que ele utiliza por conhecer o seu próprio eu, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e de acordo com as necessidades do dia a dia dele, ele vai contornando esses problemas. Não chega a ser intuitivo, chega a ser mesmo de enfrentamento, né? Chega a ser de enfrentamento, porque ele tem a consciência que aquilo é um ponto fraco. Se eu percebo, se eu sou um empreendedor e percebo que eu não sou bom em planejamento e sei que planejamento é uma técnica que aumenta em 60% a probabilidade de sucesso do meu negócio, por eu ser ruim nisso, eu não vou deixar de fazer, mas não posso deixar de fazer. Eu tenho 2 alternativas: trabalhar para desenvolver esse comportamento praticando, e enquanto eu não tenho isso, eu tenho que procurar o suporte de alguém, contratar alguém que seja bom em planejamento para que consiga fazer o planejamento para mim. Não perdendo a oportunidade, você aqui nessa conversa bem interessante com a gente, pela experiência que você já tem, como que você vê as possibilidades, as oportunidades do empreendimento no setor do agronegócio, o que você já tem observado por aí? O agronegócio é uma das coisas que mais crescem hoje no Brasil, né? Então, a quantidade de oportunidade que existe no agronegócio é uma coisa assim que impressiona comparando a outros segmentos, inclusive,
né? Então a gente vê o desenvolvimento da tecnologia no agronegócio é uma coisa que até... Você nem dizer que é quem sustenta o PIB do Brasil. Né? Não tenha dúvida disso, né? A questão do desenvolvimento técnico, a questão da tecnologia, a questão dos manejos, né? Das formas como cada vez mais está se ganhando em eficiência nas plantações, enfim, né? Isso é um ramo gigantesco. Mas, falando sobre questão de empreendedorismo e oportunidades, da onde nascem as oportunidades? Não existe oportunidade se não tiver problema. Né? As oportunidades estão todas aí abertas para nós, né? E a mesma coisa acontece no agronegócio. Por mais desenvolvido que esteja, ainda pode melhorar mais. Então, assim, aí é que vem a questão da importância de estudos como esse que vocês estão fazendo, de trabalhos que vocês estão fazendo como esse aqui na UFS, de colocar os alunos para pensar. Eu não posso ser um aventureiro e criar qualquer coisa para atender o mercado. Não, eu tenho que ir na necessidade. Essa necessidade hoje, numa linguagem moderna, no empreendedorismo, se chama de dor, né? Eu preciso entender a dor das pessoas que estão na área da área agro e saber o que é que eu posso fazer para curar essas dores e oferecer, sim, os remédios adequados para conseguir curar essas dores. Então, com relação à questão de identificar essa dor, seria montar o mapa de empatia. O mapa de empatia é o primeiro passo, né? A partir do mapa de empatia, e aí vem outras técnicas posteriormente, a questão de trabalhar o Design Thinking, trabalhar o Canvas, para que você possa fazer realmente uma prototipação, para que você possa pivotar essa prototipação e fazer de novo até você chegar em algo que realmente seja o remédio ideal para curar essa dor. Encontrando isso, não tenha dúvida que vai ter sucesso. Perfeito. Ficamos por aqui, uma excelente conversa, um excelente papo com o professor Sandro e com o Wilson Amaral. Muito obrigado a todos. É isso. Empreenda Agrocast, seu podcast sobre empreendedorismo sustentável.